Um artista que usa inteligência artificial para criar uma obra deveria declarar isso de forma pública? Lá na Faculdade de Direito, a gente vem também pesquisando isso, e tem um professor lá, um querido colega Marco Aurélio de Castro Júnior, ele escreveu uma tese pioneira aqui na Bahia sobre personalidade jurídica robótica do robô, coisa que eu não concordo, né? Eu discordo muito dessa tese dele. Ele diz que em breve haverá personalidade jurídica do robô, ou seja, um robô como sujeito de direito, né? Direitos e deveres. Não sei, isso também não posso, mas hoje não existe. Portanto, se uma IA fizer uma música e essa música tiver plágio de uma outra e for um erro, alguém vai ter que pagar por isso. O robô não vai ser a empresa. A empresa responsável, a pessoa jurídica, vai ter que responder. Se você pediu para fazer um texto, eu quero um texto sobre plágio, e sai um livro meu, trechos do meu livro, sem aspas, sem fontes, isso é plágio. Ah, mas não fui eu que fiz. Então, eu acho que essa questão da ética, da honestidade intelectual, porque, veja, hoje eles falam muito, Luiz, nessa coisa de a expressão que eles usam, quando a IA não sabe, ela inventa. Eles chamam isso de alucinação, ou seja, a máquina alucinou. Então, eu quero jurisprudência sobre tal tema. E aí ela vem, cria uma jurisprudência que não existe, que aquilo não ocorreu. Então, isso, olha a insegurança jurídica. Né? Mas é o que eu falei da questão. Se nós sujamos o planeta, sujamos a internet. A grande base de dados da IA vem da internet. Se está suja, a gente não sabe se vai sair correto. Agora, claro que a inteligência artificial já está na nossa vida, na área da música. Sim. Quando eu era adolescente, eu ia para o Shopping Barra e tinha uma loja chamada A Modinha de Disco. E o vendedor era meu amigo e dizia: Rodrigo, chegou esse disco aqui, você vai gostar, de Djavan novo. Aquele disco que tinha Oceano, né? Quer dizer, ele já sabia o que eu gostava e aí vendia os LPs para mim. Hoje, a inteligência artificial nessa área de plataformas, né, do streaming, poxa, se você ouvir isso, você vai gostar disso. E fica sugerindo. Isso é inteligência artificial. Então, e você vai... Então, a inteligência artificial já está muito presente no mercado musical. Os algoritmos, o que você ouve, a sugestão, a curadoria, se você ouve isso, você vai... A publicidade nas redes sociais, se você... Cavaquinho, eu comprei um cavaquinho para aprender a tocar, não sei o quê, aí daí a pouco eu começava a receber enxurrada de mensagem, de curso de cavaquinho, de crise de cavaquinho. Então, assim, a inteligência artificial está muito presente na nossa vida. Então, tem muita coisa que já é real, não é uma coisa futurista. É impressionante. Eles sabem quando você parou de assistir o filme. Tem filme que você começa a assistir, não quer ver e para. Então, eles têm estudo para dizer por que você parou, quantas pessoas pararam no filme, porque o filme ficou monótono. Então, o algoritmo do sucesso vai dizer que não pode ser assim, porque assim, tantos % o público para de assistir. Quer dizer, então, se você, como autor, ficar também preocupado só nessa questão do que o público vai parar para ouvir, então, né, nossa geração não era assim. Você fazia uma coisa mesmo, o que você quer mostrar. A seleção era sua. Você tinha a sua playlist, você de fato tinha a seleção, você ia comprar, você trazia, você tinha, era o cassete, né, que você fazia a cópia lá do disco e tal. Você tinha isso, era uma liberdade que você tinha. E isso era muito legal, porque você mostrava. Meu pai perguntou outro dia, meu pai está sem enxergar desde os 75. Aí um dia ele perguntou para mim assim: meu filho, o que é Instagram? Eu falei: meu pai, meu Deus, o que é Instagram? Porque eu só ouço esse negócio desse Instagram. Eu falei: deixa eu te dar um exemplo. Um álbum de fotografias. Pronto. Que fica na internet. Se eu estiver no Japão, você vê minhas fotos. Se eu estiver aqui. Ele fez: pô, mas que coisa sem graça. Poxa, a gente tirava uma foto, botava na caixa, quando o amigo chegava, a gente mostrava a foto, contava a história. E aí eu fiz até uma música que se chama Fotografia, né?
Então, pensando um pouco nisso, nessa resposta dele, porque ele dizia, não era tão bom, tomava café, ficava, tal. Tinha coisas no passado que tem que brigar um pouco com essa, vamos dizer assim, enxurrada de tecnologia, para você evitar um pouco e trazer um pouco para o cotidiano mais humano, né? Vamos dizer assim, Mas humanizar. também a falta de acesso por exemplo, eu que estudo violão, por exemplo, eu aprendi a tocar alguns estudos de Léo Brauer, que são estudos famosos para quem está tocando, para quem toca violão. Eu só conhecia da partitura. Eu nunca tinha ouvido uma gravação de Léo Brauer quando eu tinha 15 anos de idade. Assim. Só havia as partituras e você aprendia, tocava e o professor dizia, né, olha, hoje você chega nas plataformas, tem 10 discos dos estudos de Léo Brauer, 15 discos, é o italiano tocando, é um cara da América do Sul, é eu não sei de onde, então assim, os estudos... Japonês. E aí acaba que o professor continua sendo importante, que ele vai dizer, olha, dessas todas aqui, o melhor para você ouvir é esse. Ou então, não o melhor, mas o que eu mais gosto, o que o cara que é mais reconhecido no mercado, pelos, né? Então ele vai dizer, isso aqui, a obra de Villa-Lobos, pô, só tinha um disco na época de Turibo Santos, hoje tem Fábio Zanon, tem um monte de gente que gravou a Villa-Lobos, então o acesso à informação hoje tem muita coisa de qualidade na internet hoje. Agora, positivo. O professor, ele é o quê? O curador. Sim. Ele vai ter que selecionar e para evitar que você perca muito tempo até achar a coisa. Então, o professor acaba que... Um guia, né? É um guia, porque hoje já... Quando antes era pouca informação... Hoje tem demais. Hoje tem demais. Hoje o aluno... Você está falando alguma coisa em sala de aula, ele vai lá, pesquisa aquele tema que você, né, e já traz. Hoje, antigamente, jurisprudência, que é o conjunto de decisões judiciais, a gente só conseguia ver lendo os livros. Hoje você consegue pesquisar jurisprudência no site do STF, no site do STJ, no site do TJ Bahia e dos outros estados. Quer dizer, a informação hoje chega muito fácil. Então eu também não tenho essa nostalgia de achar, porque na minha época era tudo melhor. Agora, eu sinto isso, que a maneira de se consumir música mudou profundamente. Eu me lembro que eu era adolescente, eu comprava um disco, botava o disco e ia ficar deitado ouvindo somente o disco. Lendo a ficha técnica. No meu caso. E hoje parece que as pessoas nunca ouvem música só ouvindo música. Você ouve não música... Não aprecia, né? Bota aí, vai arrumar casa. Vai fazer outra coisa. Você está ouvindo música, mas você está fazendo uma outra coisa e não só ouvindo música. Porque às vezes tem música que precisa de uma atenção total. Então há hoje uma dispersão muito grande, eu acho. Essa coisa do skip, eu acho que é muito complicado, né? Porque você, com um vinil que você comprava, como eu te falei, você ia até a loja, você tinha o curador, que era o vendedor, ele conversava, você já tinha os programas de TV que, de uma certa forma, dava espaço para esses cantores, que você já vinha com aquele imaginário ali. Então, escutar um Djavan, por exemplo, deitado no LP, deve ser maravilhoso. Hoje você bota lá numa qualidade tal e você vai escutando.